já dizia Lulu Santos, eu vou pro mundo da lua. Quem é esse E é traço? feito um hotel esquizoide online. Temos um esquizoide online. E Esse nós, no traço, caso, temos pouco. temos pouco, eu tenho pouquíssimo, mas é um traço extremamente criativo, que vai trazer uma racionalidade impressionante para tudo que ele for fazer. Tem muito poder de sintetizar as coisas difíceis, né? Deixar algo que é muito difícil de uma forma fácil e muito rápida para a pessoa entender, né? Então, esse é um dos principais poderes ou superpoderes do esquizoide. Porém, nós temos uma pessoa que ela é extremamente calada, né? Extremamente reservada. Ela vai gostar muito de estar no mundo dela, que podemos dizer que é o mundo da lua do Lulu Santos. E exatamente porque esse traço é formado no útero. É um lugar solitário, é um lugar fechado, a energia dele voltou toda para a cabeça, por isso são criativos, por isso conseguem estar, talvez, imagina um esquizoide ali, criança, no intervalo da escola. Tá todo mundo, um correndo, outro grupinho, ele está ali. E talvez dentro da cabeça dele haja um silêncio absoluto. Existem pessoas que se movem, ele consegue ver pela visão periférica tudo o que está acontecendo, porém, tenho certeza que, assim, ele está muito focado ali no quarto dele, na cabeça dele, dentro da televisão, pensando, imaginando coisas que ele escolhe, né? Que vem também naturalmente na cabeça dele. Isso aí. O esquizoide, ele vai para a caixinha, né? Digamos assim, a caixinha do nada, muitas vezes. É um dos traços que ele vai ter muito conflito com pessoas que são muito emocionais, principalmente com o oral, que vai querer falar, porque se o oral tocar, ele não gosta que encostem muito, né? Então, se o oral começa a falar com ele, encostar nele para pedir atenção para ele, isso vai ser como se a pessoa estivesse invadindo o espaço, né? O ambiente, o mundo dele, invadiu o meu universo aqui. E quando o oral começa a falar, ele já tem, ele fala um A, ele já sabe o alfabeto inteiro que o oral vai falar e como que ele vai falar. Então, muitas vezes, quando você está conversando com uma pessoa que é muito esquizoide e parece que a pessoa desligou, ela realmente desligou. Ela não está interessada no que você está dizendo, ela é extremamente seletiva, né, com pessoas, ambientes. E pode ser até que ela está esperando, ela está te dando esse espaço para você falar, mas ela está no mundo dela. Quando você der oportunidade para que ela fale, para que ela exponha a ideia que ela tem daquilo que você trouxe, você vai perceber que ele realmente entendeu aquilo. Né? Mas não cobre sentimentos, não cobre que ele entenda os seus sentimentos, porque ele vai pensar, ele vai racionalizar as sensações, os sentimentos. Não é que ele não sinta, é que para ele tem que ter uma razão de tudo, né? Então, se ele está sentindo... Até exprimir o sentimento, né? Geralmente, quem tem esquizoide alto fala ou me cobrar carinho, me cobram afeto, me cobram carinho, porque o esquizoide, ele vai, por exemplo, fazer uma declaração de amor para o esquizoide é assim, contar uma ideia maluca da cabeça dele. Ele se abrir para uma pessoa e contar o que está dentro da cabeça é uma das maiores declarações de amor do esquizoide. Se ele está com uma oral ali, a oral vai falar assim, tá bom, mas me abraça. Vai desconsiderar essas ideias, porque para o oral, para o psicopata, acho que ele até se daria um pouco melhor, né? Porque os dois racionalizam, os dois criam coisas, articulam, são traços mais frios, porém o esquizoide não vai querer incomodar, enquanto, imagina, a psicopata vai adorar cutucar um esquizoide. E ele não tem muita força ele não tem força de execução, né? O poder dele é criação, mas para que ele consiga colocar aquilo que ele criou em prática, ou ele vai precisar de uma pessoa que tem masoquista ou que tenha
uma rigidez alta perto dele para que executem isso, ou ele tem que ter alto também esses traços para que ele consiga executar. Senão, ele vai ficar muito na caixa, vai criar e pronto. Por quê? E nada se realiza, porque nada se concretiza. Porque para ele, aqui já é o suficiente. Ele imaginou que foi viajar, beleza? Deu. Às vezes ele não sente a necessidade de ir realmente viajar. Por quê? Porque para ele aquilo basta. A imaginação dele é tão boa, tão fértil, que tão poderosa que ele vai imaginar com todos os detalhes o que aconteceu. Então é como se ele já tivesse ido, né? Então é importante ele começar a experimentar a vida fora da mente dele também, porque na mente dele é muito fácil, porque ele consegue, ele está pensando uma coisa, ele consegue mudar aquele pensamento. Na vida é um pouco mais difícil. Então, às vezes, ele pode até sentir um pouco de receio de ir para o mundo. Por quê? Porque aqui é mais confortável, aqui é mais... aqui eu consigo controlar, né? E por mais que, assim, a gente fala que o esquizoide, assim como o masoquista, por outras razões, são da caverna, muita caverna também não é saudável, né? Sim. O esquizoide, ele gosta de ficar sozinho, mas ele tem, sim, que encontrar ambientes em que as pessoas ele não precise estar o tempo todo falando, o tempo todo tocando nas pessoas. Ele não vai ser aquela, se for uma amiga ou um amigo, não vai ser aquele amigo que vai te ligar, e aí, o que você está fazendo? E aí, Ivan? Né? Ele vai ser muito mais pontual, ele vai ter uma ideia legal, putz, vamos fazer uma trilha, não sei aonde, ou vamos né, fazer alguma coisa muito concreta. Porque se ele não tiver nada para fazer, ele prefere fazer nada sozinho, de repente, né? Do que chamar uma companhia. O não fazer nada para ele é algo que ele gosta. Por quê? Porque naquele momento que ele está fazendo nada, ele está criando. Ele está tendo ideias. Então, ou mesmo descansando, né? E é muito importante para o esquizoide também que ele tenha um caderninho onde coloque tudo aquilo no papel. Por quê? Porque senão ele começa a viajar literalmente e ele se perde em toda aquela criação dele. Então, o colocar no papel faz, inclusive, com que ele consiga ter um certo foco nas coisas, né, que ele está fazendo. Mas início de materialização, né? O início... Porque não dá para ninguém, é humanamente impossível tudo que a gente pensa, a gente executar. Mas se ele vê ali no papel tudo isso, ele consegue escolher o que é viável agora, o que é possível agora e começar realizações, porque, que nem você disse, se ele se perde dentro da cabeça dele, muito fechado, ele já não tem a questão da... Como fala? Perdi a palavra. Isso, ele já não tem a questão da ambição. Se ele não começar a materializar as coisas que ele tem na cabeça e ter a sensação, por mais que ele não queira muito sensação, mas ele vai viver, vai tirar da cabeça dele o sonho e se concretizar, ele vai ter problemas aí, né? De frustração, vai se podando, porque... Poxa, eu não consigo realizar, ninguém acredita no que eu penso, ele tem que formar esse grupo. Ninguém acredita no que eu penso, E assim, como as ideias que ele tem são ideias que pessoas com outros traços jamais vão imaginar, né? A não ser que tenham um esquizoide alto, porque senão é ideia fora da curva. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, meu Deus, de onde que você tira isso? Como que você pensou nisso? E qual é o problema? Muitas vezes as pessoas querem ajudar, falando, mas e se isso der problema? E se acontecer isso? E tentando encontrar uma forma de já executar aquilo ali, sendo que às vezes o esquizoide ele quer primeiro criar, aí dá um tempo, coloca algumas coisas a mais para depois passar para alguém. Às vezes, quando ele te conta alguma coisa, não é para você sair dando palpite e falando para ele o que ele tem que fazer ou não tem que fazer. E sim para você falar, tá, legal. Ou me fale mais sobre, me fale mais. Se você conseguir fazer isso, e olha que legal, você conseguiu fazer um negócio que ninguém mais consegue, imaginar algo que vai facilitar a vida das pessoas, vai ser útil por isso. Então, para ele, uma demonstração de afeto, assim como ele
falar para alguém de uma ideia dele é uma demonstração de carinho dele para aquela pessoa, da outra pessoa falar para ele gostar das ideias dele é uma demonstração que para ele é muito melhor do que um eu te amo, às vezes, né? Então, fale para o esquizoide o quanto as ideias dele são importantes, né? Como ele é bom naquilo. Porque ele não vai se importar tanto com a aparência, ele não vai se importar tanto com o que realmente tem de palpável ali. A não ser que aquilo que tem de palpável foi algo que ele criou primeiro, né, na mente dele. Então, elogiar o que ele pensa, elogiar as ideias dele, é a melhor forma de reconhecimento que ele precisa, né? Diferente de outros traços. Cada traço vai ter essa forma única, né, de gostar de ser reconhecido. E do esquizoide, particularmente, é pelas ideias, pela criação. Pela criação, né? É muito incrível, é um geninho. Por exemplo, num trabalho, ter um esquizoide ali. Eu sou analista corporal, eu queria criar um site que fale sobre desenvolvimento humano, mas eu não tenho ideia, esquizoide faz para mim? Nossa, ele vai colocar todos os bonequinhos, ele vai criar site que conecte com outro site, e todas essas coisas que, assim, qualquer outro analista não vai ter. Ele vai conseguir, ele dá uma olhadinha ali que os analistas estão fazendo, possivelmente, e ele vai vir com as melhores ideias e mais dinâmicas e diversificadas ideias, né? Sim. Ideias criativas do tipo, eu vou fazer um story diferente, eu vou criar uma arte para você colocar, coisas que realmente... quem não tem vai muito naquilo, no que já existe, né? E ele pode até pegar algo que existe, mas ele vai fazer algo completamente diferente daquilo. Então, essa é a importância de ter um esquizoide numa equipe, de você conhecer pessoas esquizoides e de você, realmente, quando conhecer um esquizoide, você olhar para esse lado dele e respeitar isso nele, né? Respeitar o isolamento dele, respeitar as ideias que ele te traz. Geralmente são pessoas com o rosto mais largo, né, mais cabeçudo, o olho mais esbugalhado, geralmente usam óculos, são bem magrelinhos, porque, como a gente já falou, né, a energia está mais na cabeça. E aí me fez pensar, tem as pessoas que pegam as empresas, mesmo as pequenas, para fazer com todos os funcionários a análise de cada um. Você remanejar um esquizoide para um lugar mais isoladinho do que perto de todo mundo, você vai ter um funcionário que vai trabalhar e vai entregar resultados 100 vezes mais do que deixar ele ali no meio de uma oral, no meio de uma rígida que vai querer falar com ele, se mostrar o tempo todo. Às vezes até colocam ele se é um escritório que os funcionários, né, sentam um atrás do outro, colocam ele na frente da porta, onde todo mundo que entra olha para ele, fala bom dia, e ele tem que sair da caixa dele, ele tem que sair do mundo dele, ali onde ele está concentrado, para falar com aquela pessoa. E aí, como a questão do foco para ele, né, é um pouco complicado, porque ele tem 1000 ideias o tempo todo, voltar para aquilo ali fica um pouquinho, ele gasta um tempo a mais. Então, é normal a gente gastar um tempo a mais para recuperar o foco, mas ele, quando olha para alguma coisa, ele já cria, né? Então, vai ser um pouquinho mais complicado. Então, deixar ele no mundo dele, no mundo, né, no cantinho dele ali, vai fazer muito bem. Realmente, ele vai trabalhar muito mais confortável, né? E vai entregar muito mais de uma forma, assim, incrível, que você não conseguiria com outro traço. Esquizoides. Então, bora pro próximo? Bora pro próximo. Até mais. Gente. Tchau.